Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Esse romance narra em terceira pessoa as venturas e desventuras de um rapaz desde seu nascimento até sua transformação num sargento de milícias. A obra tem tom irônico e popular e retrata com bom humor a sociedade carioca do início do século XIX. Você vai ouvir agora uma adaptação livre feita por Annette Lomaski. Bom divertimento! Primeira parte. O herói dessa história é filho de Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças, que nasceram em Lisboa e se conheceram moços no navio que vinha para o Brasil. Leonardo Pataca fingiu que passava distraído e deu um pisão no pé de Maria. Ela sorriu, fingindo-se envergonhada, e deu a ele um beliscão nas costas da mão. Quando saltaram em terra brasileira, foram morar juntos. Leonardo Pataca trabalhava como meirinho, oficial de justiça na época, tendo uma boa vida. O Brasil era Império Português e Dom João VI o rei. O filho do casal sempre foi tratado por menino. Todos pareciam ter esquecido o nome dele. Na época de batizá-lo, a parteira foi escolhida como madrinha e como padrinho o barbeiro que morava na casa em frente. O menino cresceu traquinas e guloso. A primeira infância correu em tranquilidade, mas Leonardo Pataca desconfiava da fidelidade de Maria. O acontecimento que vamos narrar agora deu-se quando o menino tinha 7 anos. Um dia, Leonardo Pataca entrou em casa sem ser esperado. Alguém na sala abriu a janela e saltou por ela, desaparecendo na rua. Foi o que bastou para que o marido de Maria perdesse de vez a compostura, largasse os papéis que trazia do trabalho e se atirasse em cima dela com os punhos cerrados. Pare com isso, Leonardo. Não me chame mais pelo nome, Maria. Tapa sua boca com o soco. Ninguém mandou ficar de namorico comigo a bordo do navio, senhor Leonardo Pataca. Se lhe der atenção lá, dei também a todos os outros passageiros. Por que deixaria de fazer isso em terra? Leonardo enfureceu-se ainda mais, pois a mulher tocara em sua ferida. Bateu nela com toda a raiva que sentia. O menino assistiu a tudo com sangue frio, rasgando os papéis que o pai trouxera e largara ao entrar. A raiva de Leonardo Pataca já ia se esgotando quando viu o estrago que o menino fizera. Suspendeu o menino pelas orelhas, dando com ele uma volta no ar e depois deu-lhe um chute no traseiro, atirando-o a uns bons metros de distância. Você é filho de uma pisadela e um beliscão. Merece acabar com um pontapé no traseiro. O menino correu para a barbearia do padrinho, que ficava em frente à casa, agarrou-se às suas pernas e apontou na direção da casa dos pais. O barbeiro compreendeu tudo ao ouvir o choro de Maria e foi até a casa em frente tentar acabar com a briga do casal. Ô, Leonardo, perdeu o juízo. Não foi o juízo, foi a honra, compadre. Honra? E que honra tem você, meu marido? Leonardo Pataca, com um insulto, juntou os papéis despedaçados e saiu jurando nunca mais voltar a viver com a mulher que o traíra. Ele vai voltar, Maria. Senão eu mesmo tomarei conta do menino. Maria, com essa declaração do barbeiro, sentiu-se tranquila para pôr em prática uma decisão. Toda essa cena aconteceu pela manhã. À tarde, Leonardo Pataca voltou a ver o barbeiro. O padrinho do menino tentou fazer o Leonardo Pataca voltar atrás em sua decisão. Ela está arrependida, Leonardo. Volte para casa e faça as pazes. Jurei que não poria mais os pés naquela casa. O que ela fez foi doidice de rapariga. Não vai acontecer de novo, homem. Vamos até lá. Acabe com essa briga. Leonardo Pataca deixou que o barbeiro convencesse e ficou esperando na barbearia, fingindo desprezo e tentando manter a dignidade, enquanto o compadre atravessava a rua para chamar Maria. Mas o barbeiro voltou com uma notícia inesperada. Foi-se embora, Leonardo. Maria foi embora, abandonou a casa, você e o menino. Ela foi-se embora. Pois bem, compadre. Para mim está tudo acabado. Adeus. Mas olha que o menino... Leonardo Pataca nada respondeu. Foi embora sem olhar para trás. O menino se agarrava ao padrinho ainda lembrando do pontapé do pai. O barbeiro compreendeu. Leonardo Pataca abandonava o menino que a mãe também havia abandonado. No outro dia, toda a vizinhança já sabia que rumo tinha tomado Maria. Voltar a Portugal no navio de seu amante, o capitão. Nos primeiros dias em casa de seu padrinho, o menino portou-se bem, mas aos poucos foi botando as manguinhas de fora. E em pouco toda a vizinhança já não o suportava. Mas o barbeiro, que toda sua vida vivera sozinho, passara a gostar imensamente do menino, perdoando tudo em nome de uma ingenuidade que só ele conseguia ver. Quando o menino completou 9 anos, o barbeiro decidiu fazer dele um padre. Vem cá, menino. Está ficando um homem. Começarei a ensinar-lhe o beabá. Farte-se de travessuras pelo resto da semana. Então eu não posso mais ir ao quintal nem brincar na rua, padrinho? Só aos domingos, quando voltarmos da missa. Mas eu nem gosto de missa, padrinho. O padrinho ficou contrariado, mas o menino tomou à risca as palavras do barbeiro e pôs-se a aproveitar o fim dos tempos de travessuras. Saiu de casa sem dar explicações e foi seguir a via sacra do Bom Jesus.
Pulou, saltou, gritou, rezou, cantou e aprontou tantas travessuras que não há como contar. Deixemos o barbeiro aflito com o sumiço do menino e vamos ver o que acontecia a Leonardo Pataca nesse tempo. Pois o pai de nosso herói vivia uma situação inusitada. Apaixonara-se por uma cigana que também o traía e, após aprontar-lhe umas tantas, fugira de sua casa. Leonardo Pataca, inconsolável e apaixonado, tentara de tudo para fazê-la voltar sem sucesso. Decidiu recorrer às forças sobrenaturais e procurou um caboclo que fazia adivinhações e feitiços. Leonardo Pataca teve de desembolsar uma boa soma para que o caboclo fizesse o encantamento, e mais. O homem apaixonado devia pôr-se nu, coberto apenas com uma capa imunda, dançando na casa do caboclo em volta de uma fogueira com outras figuras, repetindo rezas e mais rezas para com isso fazer voltar a cigana. Nessa noite, no meio da feitiçaria, ouviu-se dizer: "Abra a porta!" Era o Major Vidigal, representante da lei e da ordem. Não tendo naquele tempo uma polícia organizada, o Vidigal era responsável não só em perseguir e prender os fora da lei, mas também por julgá-los e condená-los. Feitiçaria era proibido, e por isso todos estremeceram ao ouvir a ordem do Vidigal e tentaram fugir. Leonardo Pataca, conhecido pelo Major, morria de vergonha. Por um bom quarto de hora, os homens de Vidigal surraram a todos, que agora dançavam ao sabor do chicote. Depois, Vidigal chamou um por vez, até chegar a vez de Leonardo Pataca. "Pois, senhor Leonardo Pataca, logo você, um oficial de justiça que devia dar o exemplo, metido nisso de feitiçaria?" Mas, Major Vidigal, eu só fiz isso para reconquistar uma cigana. O amor dela é uma doença para mim. "Vai ficar curado, senhor Pataca. Vamos para a Casa da Guarda." A Casa da Guarda era no Largo da Sé, uma espécie de depósito dos presos que se faziam de noite, que ficavam à vista dos curiosos. A notícia da desonrosa prisão de Leonardo Pataca se espalhou. Enquanto o pai era preso, o menino, depois de seguir a procissão, foi até a tenda dos ciganos, uma gente ociosa e de maus hábitos que veio junto com os navios dos emigrados de Portugal. Acompanhou a festa que os ciganos davam naquela noite, festas que se repetiam quase todos os dias, e depois de se fartar, por ali mesmo adormeceu. Quando amanheceu, o menino pediu que o levassem para a casa do barbeiro. Chegou minutos antes que seu padrinho saísse para procurar o Major Vidigal e dar parte de seu sumiço. Foi nesses dias que a parteira, madrinha de nosso herói, procurou o barbeiro para saber sobre o afilhado. Mas vamos ver como se arranjou o pai do menino na prisão. Nos tempos em que Maria das Hortaliças ainda vivia em Portugal, enamorou-se de um rapaz que a desonrou. Sem saber o que fazer, foi pedir satisfações ao pai do rapaz. O pai era tenente-coronel a serviço de Dom João VI. O tenente-coronel tentou fazer com que seu filho se casasse com ela, mas o rapaz fugiu. Então, como o tenente era homem de honra e bom coração, deu a Maria uma boa soma em dinheiro e a convenceu a desistir do casamento. Mas a consciência do tenente-coronel sempre fez com que ele se sentisse em dívida com Maria. Ao reencontrá-la, muitos anos depois no Brasil, colocou-se à disposição dela e seu esposo, Leonardo Pataca, para qualquer coisa de que precisassem. Na época, nem Maria nem seu marido aceitaram, mas vendo-se preso, Leonardo Pataca lembrou-se do tenente-coronel e chamou a parteira, sua comadre, até a prisão para que o procurasse. Os oficiais superiores passavam os dias num saguão sem nada a fazer. Foi lá que a parteira foi procurar o tenente-coronel. Depois de contar-lhe toda a história, disse: "Eu queria que o senhor tenente-coronel ajudasse a livrar meu compadre Leonardo Pataca da prisão. É um bom homem, apenas se deixa levar pelas coisas do coração." Enquanto o tenente-coronel ia em busca de auxílio, vamos conhecer a história do barbeiro, padrinho de nosso herói. O compadre de Leonardo Pataca nunca conheceu seus pais. Viu-se desde cedo na casa de um oficial barbeiro que, assim que este cresceu um pouco, ensinou-lhe o ofício. O enjeitado pagava a morada e a comida com trabalho até tornar-se rapaz, e ainda era obrigado a serviços domésticos. Parecia que nunca pagaria por tudo que havia recebido. E um dia fugiu da casa levando consigo apenas uma bacia de barbear, um par de navalhas e umas lancetas. No dia seguinte, ao fazer a barba de um marujo na rua, começou uma conversa que mudaria o seu destino. "O senhor, que é um mestre barbeiro, também deve saber fazer sangrias, não sabe?" Sei sim, Marujo. Por que a pergunta? "Estou embarcando em breve num navio negreiro que precisa de um sangrador a bordo. Se o senhor quiser ir conosco..." Aceito, com muito gosto, Marujo. A sangria era método muito usado na época para a cura de qualquer doença. Nos primeiros dias a bordo, um marinheiro adoeceu. O barbeiro foi chamado e, após a sangria, o paciente recuperou-se. O barbeiro ganhou reputação. Nenhum só negro da carga morreu a bordo, o que fez aumentar a estima de todos com ele. Antes do fim da viagem, foi a vez do capitão cair doente.
e as sangrias que o barbeiro lhe fez nada ajudaram. Acreditando que era sua hora, o capitão confiou ao barbeiro todos seus bens, pedindo para que ele entregasse tudo para sua filha em terra. Era sua última vontade. Dias depois faleceu o capitão. Assim que o navio chegou ao destino, o barbeiro saltou jurando nunca mais embarcar. Como ninguém nunca soube quais tinham sido as últimas palavras do capitão, o barbeiro instituiu-se herdeiro de toda a fortuna. Assim foi que o padrinho de nosso herói arranjou-se na vida. Alguns dias depois que a comadre foi à sala dos oficiais superiores, Leonardo Pataca estava novamente em liberdade. As coisas voltaram ao seu curso normal, até que o menino conseguiu aprender a ler sofrivelmente. Então o barbeiro tratou de colocá-lo na escola. Logo no primeiro dia portou-se tão mal que entrou na palmatória e não queria mais voltar para perto do mestre-escola. Mas o padrinho insistiu. O menino passou assim a gazetear a escola sempre que possível. Um dos lugares prediletos para se esconder nos dias de gazeta era a Igreja da Sé, onde conheceu um pequeno sacristão. Juntos descobriram os argumentos que convenceriam o barbeiro a deixar que o menino saísse da escola. Para fazer a vontade do padrinho, que queria que ele fosse padre, ia se oferecer como sacristão da Sé. Com as obrigações de sacristão, não daria tempo para ter as lições com o mestre-escola. Já que o senhor, meu padrinho, tanto quer me ver padre, me faça sacristão da Sé, assim irei me acostumando. O padrinho consentiu e deu-se por satisfeito. Com a prática que tinha adquirido nos dias de gazeta, conseguiu o lugar que queria. Uma bela manhã saiu de casa vestido com a batina em direção à igreja, livre de uma vez por todas da escola e da palmatória. Na igreja, com seu novo amigo, o outro sacristão, aprontaram muitas traquinagens. Um dia, escolheram a vizinha da frente da casa do barbeiro que tanto implicava com as travessuras do menino para a vítima. Durante a missa, os pequenos sacristãos, usando do turíbulo com incenso, defumaram a pobre mulher e, com as tochas acesas para a missa, deixaram cair sobre as costas da vizinha cera quente de vela. Não suportando os maus tratos, a vizinha do barbeiro queixou-se ao padre, que deu às 2 pestes uma boa sova. O padre passava todo o ano a esperar pelo momento em que faria o sermão a toda a cidade. Exceto pelo sermão anual, a vida mundana interessava mais ao reverendo que as coisas da igreja. Andava de caso com uma certa cigana que já conhecemos, a cigana por quem Leonardo Pataca se apaixonara. Para se vingar da sova que os pequenos sacristãos levaram, o menino aprontou uma das suas. Sendo agora sacristão, o menino tinha ordem de informar ao padre a hora em que deveria fazer o seu famoso sermão. Conhecendo toda a história do padre com a cigana, fez questão de ir lá para desincumbir-se da obrigação. O padre está aqui? Eu venho falar sobre o sermão de amanhã. Entra, menino. Venho dizer que o sermão será amanhã às 10 horas, padre. Pronto, estava armada a vingança. O sermão deveria ser às 9 horas. Quando o padre chegou, era tarde. Desceu do púlpito furioso e foi tirar satisfação com o menino na frente de todos. Então, a que horas era o sermão, menino? Eu disse que era às 9, sim, senhor. Pode perguntar para a moça que ela ouviu. Que moça? Que moça? A moça cigana, lá onde estava o padre. Ela ouviu, eu disse às 9. O padre retirou-se jurando que o menino mentia. E assim acabou a carreira de sacristão do menino. Não sabemos ao certo, mas parece que foi por causa desse episódio que Leonardo Pataca soube por quem sua cigana o havia trocado e resolveu dar o troco. Sabendo que em poucos dias a cigana faria aniversário e que haveria uma festa onde o padre compareceria escondido, foi procurar Chico Juca, malandro conhecido por suas brigas e confusões. Por alguns trocados, combinou com ele que fosse à festa da cigana e lá arranjasse uma grande briga, saindo logo em seguida. Depois foi até o Major Vidigal para dizer que na festa haveria desordem. À noite, tudo correu como planejado. Chico Juca puxou a briga e saiu minutos antes que o Vidigal chegasse. Ele queria o malandro que causara confusão. A cigana, com um olhar assustado, ficava vigiando a porta do quarto. O major percebeu a preocupação da cigana e imediatamente falou ao granadeiro. Reviste aquele quarto e traga para cá quem estiver lá dentro. E assim viram todos sair do quarto, o padre em ciroulas curtas e meias pretas. O padre foi para a casa da guarda e lá ficou algumas horas. Para não perder o lugar de padre, abandonou a cigana. Leonardo Pataca voltou a procurar a cigana e reataram. Nos dias de procissão, a cidade era uma festa. Aqueles que moravam nas ruas por onde passava a agitação abriam as portas de suas casas para que os amigos viessem assistir a tudo de perto. Foi num desses dias que o barbeiro e o menino se reuniram em casa de Dona Maria. Esta era uma viúva rica que tinha mania de demandas, processos sobre quaisquer coisas, testamentos, vendas de imóveis, heranças. Travou-se uma longa conversa sobre o futuro do menino que crescia a olhos vistos.
O protagonista dessa história ganhava mais uma aliada. A viúva Dona Maria, que queria fazer dele um advogado, tanto ela gostava de causas judiciais. O barbeiro ainda queria mandá-lo a Coimbra para ser padre, mas a comadre o queria artista. Mas o menino tornou-se mesmo um vadio mestre, vadio mor. Nessa época, a parteira conseguira uma outra vitória. Após mais uma traição da cigana, conseguiu casar Leonardo Pataca com sua sobrinha, Chiquinha, que lhe pesava para sustentar em casa. Era agora a viúva Dona Maria quem se via com uma sobrinha órfã em casa. A menina tinha um tutor designado pelo pai antes da morte. Mas o homem era um mau caráter, e a velha rica, após uma demanda das que tanto gostava, conseguiu a guarda da sobrinha. Segunda parte. Nosso herói cresceu e chegou a hora de parar de chamá-lo de menino e o tratarmos pelo nome que recebeu no batismo, Leonardo, como pai. As visitas de Leonardo e o barbeiro à casa de Dona Maria tinham se feito frequentes desde o dia da procissão. E quando Leonardo encontrou pela primeira vez Luizinha, a sobrinha de Dona Maria, riu muito do jeito desengonçado e da feiura da rapariga. Ao irem embora, o barbeiro perguntou: Por que ri tanto, Leonardo? Eu não sei, padrinho, mas só de pensar na Luizinha, no quanto ela é feia e desengonçada, eu não posso conter o riso. Para muito dela, pois não para de rir. Falou sobre Luizinha, mas quando o barbeiro visita de costume à casa da viúva, Leonardo vestiu-se e ficou pronto rápido como uma flecha e aguardou ansioso e contente o momento de ir. Era um domingo do Espírito Santo, época das folias. Portanto, além de ver a menina naquela tarde, o barbeiro e Leonardo foram convidados a ir com Dona Maria e a sobrinha Luizinha verem os fogos de artifício no campo. Leonardo não podia tirar os olhos de Luizinha, que pouco olhava para ele. No campo, encantada pelos fogos que nunca vira, Luizinha pela primeira vez deixou que lhe ouvissem a voz. Extasiada diante dos foguetes que subiam, dizia toda hora: Olhe! Foi o momento em que Leonardo e Luizinha começaram a se aproximar. Juntos olhavam os foguetes e as rodas a iluminarem o céu. Ele não via mais motivo para rir dela ou achá-la feia como na primeira vez. Do campo voltaram de mãos dadas, e enquanto todos se despediam cheios de alegria, Leonardo e Luizinha se encheram de tristeza por terem de se separar. Mas as coisas não caminhariam em calma por muito tempo, já que um novo personagem entra agora na história. É José Manuel, um velho conhecido de Dona Maria que acabava de chegar da Bahia e passava a frequentar a casa. É preciso esclarecer que, não tendo Dona Maria outros herdeiros, Luizinha era bom partido. José Manuel, um velhaco esperto e dado a falar mal da vida de todos, pretendia arranjar-se financeiramente com um bom casamento. Leonardo e o barbeiro continuavam suas visitas constantes, mas depois do dia dos fogos no campo, Luizinha nunca mais aproximou-se de Leonardo. Voltou a ficar calada e reservada, o que só fazia aumentar o bem-querer de Leonardo. A parteira, ao saber do rival que seu afilhado tinha pela frente na conquista do amor de Luizinha, resolveu defender os interesses dele. José Manuel já ganhava terreno com sua lábia junto a Dona Maria. Por isso, a parteira passou a fazer frequentes visitas à casa da viúva. E cada vez que lá encontrava o rival de Leonardo, maldizendo alguém ou contando alguma mentira, como era do feitio de José Manuel, soltava um comentário de forma a abrir os olhos de Dona Maria, a viúva, contra o homem. Que língua tem esse José Manuel, Dona Maria? É capaz de falar mal de Cristo e mentir ao próprio Deus. Enquanto José Manuel contava suas mentiras, Leonardo se ardia em paixão. Diante da indiferença de Luizinha, eles tomaram uma medida enérgica. Estando um dia em casa de Dona Maria, Leonardo viu Luizinha sozinha perto da janela. Aproximou-se sem fazer barulho e ficou por longo tempo espiando a menina. As palavras não lhe saíam. Seus joelhos tremiam até que encontrou forças para dizer: A senhora sabe uma coisa? Luizinha nada disse. A senhora bem sabe. É porque não quer dizer. Diga alguma coisa, Luizinha. Não fique nesse silêncio. Se a senhora não ficasse zangada, eu dizia. Pois então eu digo. A senhora não sabe. Eu lhe quero muito bem. Luizinha corou. Parecia uma cereja. Nesse momento perceberam que alguém se aproximava. Luizinha deu as costas a Leonardo e afastou-se pelo corredor. No entanto, o coração do rapaz percebeu que sua declaração tinha sido agradável para a rapariga. Leonardo ficou parado, exausto, como se tivesse feito o maior esforço de sua vida. Vamos deixar Leonardo saborear seu grande amor para ver o que se passava nesses tempos com seu pai. Leonardo Pataca vivia já há algum tempo com Chiquinha, filha da comadre que estava pronta a dar à luz. Chamaram a mãe da moça, que era parteira muito respeitada, para assistir o parto.
Como o nascimento demorava a acontecer, a comadre gritou de dentro do quarto. Ó, compadre Leonardo Pataca, traga uma garrafa vazia. Agora, Chiquinha, sopra. Sopra com força a garrafa, minha filha. Sopra com Nossa Senhora. Sopra com os anjos da corte celeste. Sopra com o Padre, com o Filho e com o Espírito Santo. Houve um curto silêncio quebrado pelo choro de uma criança. Leonardo Pataca correu ao quarto e entrou. Ah, é uma menina. Ora, isso é bom sinal, pois com o outro que saiu macho eu não fui feliz. Tendo cumprido seu trabalho de parteira e de mãe, a comadre voltou a tratar do futuro de seu afilhado. Nessa época, um caso foi muito comentado na cidade. Uma rapariga ainda moça, tendo ido um dia ao oratório da Pedra, fugira com um rapaz desconhecido, levando da casa de seus pais boa parte da fortuna destes. Na cidade, todos queriam saber quem tinha sido o malandro que roubara a moça. A parteira aproveitou-se da ocasião e correu à casa de Dona Maria para pôr em prática seu plano. Lá, disse que vira quem tinha raptado a menina no oratório. Pois viu e sabe com quem foi? Diga-me, quero saber quem foi o ladrão da moça e do dinheiro. Só lhe digo se prometer guardar segredo. O caso é muito sério, pois foi nosso grande camarada, a boa peça do José Manuel. Também o que podia se esperar de mentiroso como aquele. Nessa mesma hora, José Manuel chegava à casa de Dona Maria para uma visita. Sem saber da trama contra ele, foi dizendo que andara sumido por causa de uns arranjos, um negócio muito sério em que se metera. Um segredo que não podia contar. Isso tudo fez com que Dona Maria acreditasse ainda mais na parteira, que se retirou em seguida. Dona Maria passou a ser ríspida e fria com José Manuel e acabou por acusá-lo abertamente do rapto da moça. José Manuel tentou defender-se, mas nada podia fazer. Vitória da comadre, mas não por muito tempo. José Manuel também foi à procura de um defensor, um mestre de reza, conhecido por arranjar bons casamentos. Dava lições religiosas às criadas da viúva Dona Maria e já no dia seguinte passou a frequentar a casa com assiduidade e ganhar a amizade da velha senhora. Sem nada suspeitar de tudo isso, Luizinha, depois da declaração que Leonardo fizera, mudara completamente. Vivia feliz, alegre, falante e parecia florescer. Participava, enfim, do mundo que a rodeava e ficava dia a dia mais bonita. Mas um outro golpe se armou para Leonardo. O barbeiro, seu padrinho, caiu doente e 3 dias depois veio a falecer. No velório, Leonardo só achou algum consolo estando próximo de Luizinha, que veio com Dona Maria. Esta, por sua vez, com sua mania de demandas, fez com que a parteira desse tratos à bola para encontrar o testamento do barbeiro falecido. Enquanto as duas procuravam, Leonardo e Luizinha cochichavam. Forma um bonito casal, Leonardo e Luizinha, não é, Dona Maria? Ah, comadre, é cedo para minha sobrinha pensar em casamento. Enfim, encontraram de fato o testamento do barbeiro que fizera de Leonardo seu único herdeiro. Para o espanto de todos, não era pouca coisa o que o padrinho deixava. Sabemos nós onde o barbeiro tinha conseguido essa pequena fortuna. Sabendo do testamento, Leonardo Pataca, o pai que um dia abandonou o filho, apresentou-se para tomar conta de Leonardo daquele momento em diante. A parteira decidiu também ir morar com o afilhado e sua filha Chiquinha na casa do genro, ficando assim toda a família reunida. E assim se arranjaram as coisas. Mas a nova esposa de Leonardo Pataca, em pouco tempo, começou a embirrar com Leonardo, e a casa tornou-se um inferno. Um dia, tendo ido à casa de Dona Maria e sem ter recebido qualquer atenção de Luizinha, Leonardo chegou em casa de seu pai muito emburrado. Chiquinha resolveu implicar com o rapaz que, sem querer, tropeçou e fez cair no chão a almofada de renda e os bilros que quebraram. Chiquinha considerou que Leonardo fez de propósito só para fazer desfeita. Ele tentou desculpar-se, mas ela o chamou de namorado sem sorte. Ele enfureceu. Se me diz mais uma palavra, perco o respeito. Apesar de a senhora ser o que for do meu pai, perco-lhe o respeito, dona Chiquinha. Os dois começaram a gritar. Leonardo Pataca veio ver o que acontecia e, como homem sempre apaixonado, tomou as dores de Chiquinha, a mulher. Ô Leonardo, meu filho, pensa que isso aqui é a casa do seu padrinho de onde saiu? Eu quero é muito respeito com todos. Do contrário, se já uma vez lhe deu um pontapé que fez você sumir por muitos anos, dou-lhe outro que o ponha longe daqui pra sempre. Isso tudo por causa dela, meu pai? Pois essa mulher vai lhe pagar na mesma moeda que a cigana pagou. O pai encheu-se de cólera, entrou no quarto e saiu de lá com o espadim de seu uniforme de meirinho. Leonardo, vendo que as coisas andavam mal e com o terror que lhe fazia a lembrança do pontapé que um dia recebeu do pai, pôs-se dali para fora correndo. A parteira chegou em casa nessa hora, tentou defender o rapaz que já ia longe, o que só a fez receber da filha Chiquinha alguns insultos. Sem se dar por vencida, a comadre pôs a mantilha e saiu em busca de Leonardo.
Terceira parte. Leonardo estava já bem longe de casa quando encontrou seu velho camarada, o sacristão da Sé, que estava com suas primas e primos, cantando modinhas e comendo com fartura num passeio de família que chamavam patuscada. Leonardo contou a Tomás da Sé. Era como se chamava o seu antigo amigo, a morte do barbeiro e a briga com a nova madrasta. Quando se tem 18 ou 20 anos, rapidamente se esquecem os problemas. Assim, Leonardo aceitou ficar na casa da família de Tomás da Sé naquela noite, visto que não tinha mesmo para onde ir. Tomás da Sé morava com 2 irmãos e sua mãe viúva, além de sua tia, também viúva e irmã de sua mãe, que tinha 3 filhas. Assim, eram 3 primos e 3 primas na mesma casa. Uma das primas, Vidinha, era uma mulatinha bonita e faceira. Leonardo, que herdara do pai os amores intempestivos, teve por Vidinha uma queda imediata. Enquanto Leonardo se metia em mais essa aventura, a parteira chegava à casa de Dona Maria, ainda na tentativa de encontrar o afilhado. Achou a dona da casa de um humor estranho, pois ao saber da briga de Leonardo pela primeira vez na vida não o defendeu. Mas tudo isso tinha um motivo. O mestre de rezas havia cumprido seu papel e contara a Dona Maria que não fora José Manuel o ladrão da moça do Oratório da Pedra. Trouxera à casa de Dona Maria o pai da moça, que já conhecia o malandro que a levara, provando assim a inocência do outro. Dona Maria estava magoada com a mentira da parteira. Ao saber disso, a comadre tentou justificar-se e mostrou-se muito arrependida. Dona Maria acabou por perceber que a parteira tanto bem lhe queria que baixou a guarda e trataram de outros assuntos. No fim da conversa, Dona Maria contou à parteira que José Manuel havia mostrado interesse em casar com Luizinha e que estava prestes a concordar. A parteira talhou. Mas, Dona Maria, Luizinha é muito nova para isso. A senhora mesmo me disse no outro dia. Mas dessa vez, Dona Maria não deu ouvidos à parteira. Enquanto se prepara o casamento de Luizinha, vamos ver o que aconteceu com Leonardo, que vivia como agregado na casa de Tomás da Sé. As 2 velhas, mãe e tia de Tomás, desde o primeiro dia, tiveram imensa simpatia por Leonardo. Já os outros 2 irmãos de Tomás, apaixonados também por Vidinha, não gostavam da presença de Leonardo por ali. Vidinha era uma namoradeira de marca maior e vivia fazendo ciúmes com Leonardo e os primos, o que causava grandes brigas. Numa dessas brigas, Leonardo ameaçou ir embora daquela casa que o acolhera. As velhas e Vidinha estavam tentando convencer Leonardo a ficar quando a parteira apareceu. Tinha descoberto o paradeiro do afilhado. Enfim, um encontro, Leonardo. Você parece doido para assumir assim? A parteira e as 2 irmãs viúvas começaram a conversar a respeito de Leonardo. A madrinha queria levá-lo para a casa do pai, mas as velhas queriam que o rapaz ficasse. A parteira deu-se por vencida. Leonardo ficou e continuou a sua vida de completa vadiagem naquela casa, sem fazer nada o dia todo. Mas os irmãos de Tomás da Sé não iam sossegar tão fácil. Queriam pôr Leonardo dali para fora para terem um caminho livre para namorarem Vidinha. Para isso, tornaram-se cúmplices numa armadilha contra Leonardo, como vamos ver. Os 2 irmãos organizaram nova patuscada junto com toda a família. Foram feitos todos os preparativos. Comida com fartura, esteiras e todos os arranjos necessários para passarem fora o dia todo. No dia combinado, a família toda saiu pela manhã. Mal começou o almoço daquele dia e viram surgir, não se sabe de onde, a figura do Major Vidigal. Não tenham medo de mim, não sou desmancha-prazeres de ninguém. Quero só saber quem é aqui o Leonardo. Sou eu, senhor Major Vidigal. Então você é o Leonardo? Me acompanhe. Qual? Meu Deus, senhor Major. Mas por que isso? Que mal eu fiz? Você não fez nada. E é exatamente por isso que eu estou lhe prendendo. Tive notícia de que é um vadio, não tem trabalho nem função. Leva o Leonardo, soldado granadeiro. Enquanto Leonardo era levado pelo Vidigal, Luizinha e José Manuel entravam na carruagem que os levaria ao altar para casarem. Dona Maria tinha se metido em nova demanda. O tutor de Luizinha tentou ficar com parte da herança. E foi José Manuel quem conseguiu ganhar a causa em favor de Dona Maria. No dia em que Dona Maria recebeu a notícia que José Manuel conseguira ganhar essa causa, marcou a data do casamento. Casaram-se com toda a pompa que a situação requeria, embora Luizinha tivesse olhar triste e perdido. Sem nem desconfiar disso, Leonardo só pensava em fugir. Sempre que nosso herói passava por um momento de desespero como esse, lembrava-se do pontapé do pai. Era sua medida para a dor. De repente ouviu-se um barulho enorme, vindo sabe Deus de onde. Foi o que bastou. Leonardo aproveitou-se da desatenção momentânea do granadeiro que o conduzia e escapou correndo. O major ainda conseguiu lhe raspar com a mão no ombro, mas não houve tempo de segurá-lo. Ganhava assim o Vidigal risos de toda a vizinhança e nosso herói um grande problema. O major Vidigal jurou que ainda ia consertar Leonardo de uma vez por todas.
Correndo muito, Leonardo chegou à casa de Vidinha quando essa já tinha entendido que a prisão de Leonardo tinha sido armada pelos primos. A parteira, sabendo do fato, foi ao encontro do afilhado e deu-lhe um grande sermão, cujo tema era a necessidade de achar uma ocupação. Se continuar nessa vadiagem, Leonardo, o major ainda vai agarrar e fazer de você um soldado para que se endireite. A ideia desesperou Leonardo. Ser soldado naquele tempo era a pior coisa que poderia acontecer a um homem. Dias depois, a parteira, não sabemos como, conseguiu para ele um emprego. Ia trabalhar no depósito de mantimentos do rei. Sendo da casa real, recebia alguma imunidade a mais e ficava livre das garras do Vidigal. Por algum tempo, tudo correu bem no emprego de nosso herói, até o dia em que ele conheceu uma moça bonita que tomava conta da casa em frente onde morava o alfaiate. Leonardo encheu-se de pena da moça que vivia em dificuldades com os maus tratos do outro. Uma manhã em que o alfaiate não estava em casa, Leonardo foi levar à moça um caldo que tinha sido preparado para o rei. A moça convidou Leonardo para entrar e ajudá-la a tomar o caldo. Ele aceitou. O alfaiate entrava nessa mesma hora e, com um susto, a moça entornou o caldo. Leonardo correu, com certeza, em busca de outro caldo. O alfaiate correu atrás, muito provavelmente para pedir-lhe que o caldo dessa vez desse para 3 pessoas. No dia seguinte, Leonardo estava despedido. Vidinha, ao saber da história, gritou, amaldiçoou, blasfemou e, por fim, pegou a mantilha da mãe e saiu em direção da casa do alfaiate para tirar satisfação. Leonardo seguiu-a, tentando fazer Vidinha desistir. Mal chegaram à repartição, uma mão agarrou Leonardo pela gola da jaqueta. A mão do Vidigal. Leonardo resignou-se e seguiu na direção que o major mandava. Vidinha entrou na casa do alfaiate e, não havendo nada que pudesse fazer, trocou com ele e a moça algumas palavras sem nexo e saiu. O alfaiate seguiu-a, afinal, sua melhor vingança contra Leonardo seria conquistar-lhe a namorada. Vidinha foi para casa e assim o alfaiate descobriu onde ela morava. Só quando chegou, Vidinha deu pela falta de Leonardo. A família toda reunida teve um só pensamento: o Major Vidigal. No outro dia, procuraram por ele sem o encontrar e acabaram acreditando que o abandono tinha sido por ingratidão. Assim, pouco tempo mais tarde, o alfaiate frequentava a casa de Vidinha e, junto com a família, saíram um dia para uma nova patuscada. Mas o alfaiate tinha mesmo maus bofes e arrumou uma briga no meio do passeio. A confusão estava armada quando ouviu-se a voz do Vidigal. Segura aquele homem, soldado granadeiro! O homem era o alfaiate, o granadeiro era Leonardo. Enfim, ambos estavam vingados. Mas vamos ver como Leonardo tinha chegado ali. Tendo sido apanhado pelo Major Vidigal, foi recolhido à cadeia. O Major, sabendo de uma vaga na tropa de linha, requisitou Leonardo para seu serviço. O Vidigal via em nosso herói um valioso auxiliar, um bom granadeiro. Até certo ponto o Major não se enganou, mas Leonardo não deixou de fazer das suas. Não sabemos quais foram os castigos de Leonardo dessas primeiras diabruras em serviço, mas vamos acompanhar os fatos que fizeram a vida de nosso herói mudar. A filha de Leonardo Pataca e Chiquinha ia ser batizada. Para isso, arrumou-se grande festa. Por esses tempos, quem desse uma festa havia de convidar Teotônio, pois o homem tocava viola e cantava modinhas muito bem, dançava com perfeição, sabia milhares de adivinhações e fazia uma quantidade de caretas, chegando a imitar um aleijado com perfeição. Enfim, o Vidigal, por sua vez, andava à caça de Teotônio, pois sabia que o homem era banqueiro de uma roda de jogo e queria pegá-lo em flagrante. Teotônio e o Major Vidigal foram convidados para a festa de batizado da filha de Leonardo Pataca com Chiquinha. Ambos compareceram, mas Vidigal nada pôde fazer contra Teotônio, que chegou a ponto de imitar o Major com uma careta. Todos riram, mas Vidigal retirou-se, afinal tinha um plano para pegar Teotônio ainda naquela noite. Assim que o Major saiu, todos os convidados ficaram à vontade para entrarem na jogatina preparada. A festa passou a ter muita confusão. Do lado de fora, o Major mandou que Leonardo, sendo da família, fosse vigiar a festa. Quando tivesse pego Teotônio em delito, devia vir avisar para que o prendessem. Leonardo bateu à porta. De dentro, tendo visto as cores da farda, apagaram-se todas as velas. Leonardo entrou. Ao verem que era o filho do dono da casa, a jogatina continuou a correr solta e a festa com sua alegria. Leonardo foi entrando na folia e em pouco tempo começou a arrepender-se de ser ali um espião. Ah, senhor Teotônio, quer saber de uma coisa? Se puser o pé daquela porta para fora, o major o prende. Mas fique tranquilo, pois eu resolvi ajudá-lo. Meu afilhado, não faça isso. Pode comprometê-lo junto ao Vidigal. Fique tranquila, minha madrinha. Tenho um plano. Com a ajuda da parteira e de Teotônio, Leonardo armou o plano. A uma certa altura, pediram aos convidados que saíssem todos de uma vez.
Leonardo saiu adiantado e correu até o major. O Teotônio, major, vai sair agora. Prenda-o, estavam jogando. Bom trabalho, Leonardo. Cerquem a casa, granadeiros. Cada granadeiro tomou sua posição. O major colocou-se perto da porta do corredor. Para cima dele avançou uma figura assobiando uma modinha. O Vidigal agarrou-o. Só então deu-se conta que era um corcunda, um aleijado. Largou-o e o homem sumiu. Quando todos os convidados já haviam saído, o major disse: O Teotônio não saiu ainda. Saiu sim, major Vidigal. Eu vi o senhor agarrá-lo. Não fui ajudar porque logo vi que não havia de escapar ao major. O Teotônio me enganou se fazendo de aleijão, Leonardo. Soltei-o! Ele sabe se fazer muito bem de corcunda e aleijado, senhor major. Qualquer um se enganaria. O plano parecia ter dado certo. Teotônio conseguira escapar e Leonardo não ficou comprometido. Quando um dos convidados da festa, vendo que Leonardo tinha conseguido livrar a cara de Teotônio como prometera, foi até ele, apertou sua mão e disse: Muito bem, Leonardo, muito bem. Falaram que você era um vadio imprestável, mas vejo que erram. Você ajudou meu amigo Teotônio e, portanto, é meu amigo de hoje em diante. O que quer dizer isso, granadeiro Leonardo? O senhor está preso. Recolha-se ao quartel. Leonardo foi levado preso, e a situação de Luizinha também não é das melhores. José Manuel, depois de casado, mostrara, enfim, sua verdadeira cara. Mudara-se para a casa de Dona Maria e viviam todos em pé de guerra. Ele não deixava Luizinha pôr os pés na rua, nem admitia visitas, o que a fez olhar para o esposo cada vez com mais indiferença. Mal que muitas mulheres eram obrigadas a suportar na época dessa nossa história. Mas um dia, Dona Maria voltou a encontrar a parteira na missa. Cada uma vivia seu desespero. A comadre pela prisão do afilhado e Dona Maria pela infelicidade da sobrinha. Disso nasceu um pacto em que prometiam auxiliar-se mutuamente. O primeiro passo seria libertar Leonardo, que estava prestes a receber como castigo umas tantas chibatadas. Mas Dona Maria teve uma ideia. Procurar sua amiga Maria Regalada, que desde a juventude tinha pelo Vidigal um verdadeiro amor que era pago por ele em igual moeda. Maria Regalada recebeu feliz Dona Maria e a parteira. Depois de saber de toda a história, Maria Regalada vestiu-se às pressas. Já naqueles tempos, tudo se resolvia pelas amizades. As três partiram em comissão para a casa do Vidigal. O major recebeu-as sabendo de imediato que vinham fazer elas ali. Trocaram algumas palavras sobre os tempos de juventude e então entraram no assunto. As três puseram a pedir por Leonardo, a implorar, a elevar a grandeza do major, mas este não deu o braço a torcer. Então, todas as mulheres, a um só tempo, como se tivessem combinado, começaram a chorar. Então Vidigal disse: Senhoras, o caso é grave. O exemplo, a disciplina, as leis militares devem ser cumpridas. Não posso livrar o granadeiro Leonardo da cadeia e do castigo. Não, não pode ser. Me desculpe, Maria Regalada. Quero-a bem desde muito tempo, mas não posso ajudar. Bem, senhor major, sei que nosso passado juntos não importa. Sinto ter perdido meu tempo vindo até aqui e não poder ajudar a quem desejava. Mas, em último lugar, quero lhe dizer uma coisa, mas há de ser em particular. O major concordou e foi até a outra sala ouvir o que Maria Regalada tinha a dizer de tão importante. Na volta, Vidigal disse: O rapaz estará livre de tudo, senhoras. Contanto que a promessa que ouvi de Maria Regalada... Eu nunca faltei com a minha palavra, major. E não faltaria dessa vez, ou não me chamo Maria Regalada. Deixemos que o Vidigal vá libertar Leonardo e vamos ver o que se passa nessa hora na casa de Luizinha. O marido, José Manuel, chegava da rua carregado, pois sofrera um ataque apoplético. O médico examinou o doente e não lhe deu esperanças. Luizinha começou a chorar, como choraria por qualquer pessoa que estivesse à beira do túmulo. À noitinha, José Manuel faleceu. No dia seguinte, o enterro saiu. Depois do enterro, chegou em casa de Dona Maria, vestido com um completo uniforme de sargento da Companhia dos Granadeiros, para a surpresa de todos, Leonardo. Ele procurou com os olhos por toda a sala até achar quem procurava, Luizinha. Esta, já completamente transformada em mulher, tornara-se ainda mais bela, mais doce, uma figura que perdera todo o acanhamento de tempos passados. Os olhos da moça, vermelhos de chorar pelos acontecimentos amargos daquele dia e dos passados, ganhavam uma beleza melancólica que enterneceu Leonardo de vez. O verdadeiro amor não é o primeiro, mas o último, pois esse é o que fica. Luizinha, o primeiro e último amor do nosso herói, chegou perto de Leonardo e com poucas palavras os dois reataram a intimidade que um dia perderam. Na missa de 7º dia, Leonardo esteve presente. Na cabeça de Dona Maria, a ideia de um novo casamento para sua sobrinha já tinha tomado forma.
Leonardo, agora sargento, tinha boa remuneração e, somada à herança que seu padrinho tinha deixado e que seu pai finalmente resolvera devolver-lhe, era bom partido. Também na cabeça de Leonardo e Luizinha a mesma ideia ocorria, e no dia em que Leonardo quis fazer nova declaração, a moça aceitou antes que ele falasse, como se estivesse aceitando a declaração feita em sua meninice. Mas uma grande barreira se impunha para o casal. As leis que regulamentavam a profissão de sargento de linha não permitiam o casamento. Só havia um jeito: arranjar uma baixa na tropa e uma passagem para o mesmo posto nas milícias. Luizinha, conhecedora desse plano de Leonardo, foi falar com Dona Maria. Recebeu dessa todo o apoio e juntas foram procurar Maria Regalada para, mais uma vez, tentarem o auxílio do Vidigal. A parteira juntou-se às duas. Para a surpresa das 3 mulheres, ao chegarem na casa de Maria Regalada, encontraram o major em trajes menores. Esse era o segredo que fez o major ceder e soltar Leonardo da cadeia. Maria Regalada resolvera aceitá-lo em sua casa, pedido que o major há muito lhe fizera e Maria Regalada sempre teve dúvidas de aceitar. Ao ouvir o pedido que Luizinha, Dona Maria e a parteira tinham a fazer, e achando justo o motivo, Vidigal tomou todas as providências para fazer de Leonardo um sargento de milícias. Cumprido o tempo de luto de Luizinha, casaram-se os dois numa cerimônia simples com a presença de todos os familiares. O que se segue deste ponto em diante já não mais nos cabe contar aqui. É outra história. Você viu como as histórias do século passado são interessantes? Pois é, isto foi apenas uma degustação. Agora leia o livro e divirta-se mais ainda.